Capítulo 16. A terra a serviço do céu. Que horrível, e tão simplória quanto horrível, propõe ao povo do Cristo escolher e aceitar como chefes civis ignorantes que não sabem que Jesus Cristo é Deus, ou velhacos que o sabem, mas se dedicam a governar como se o ignorassem. Prometem bênçãos divinas aos homens e às sociedades capazes de tal loucura e tal baixeza. Essa não é a mensagem do Espírito Santo. Quando os filhos de Israel se consagraram a Belfegor, disse Deus a Moisés: Toma todos os príncipes do povo e pendura-os em forcas em face do sol, para que meu furor se afaste de Israel. Eis uma nota a acrescentar no dossiê da liberdade de cultos. Em outro lugar se diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado torna miseráveis os povos. Que faz o liberalismo deste oráculo? Declara o revogado ou considera essa justiça como a arte impraticável de manter a balança equilibrada entre Jesus, Lutero, Maomé e Joe Smith? Entre Deus e Belial? Jesus não deseja tal equilíbrio. Quem não está comigo, está contra mim. Sabei, imperador, escrevia São Gregório Magno, sabei que vosso poder vos é concedido do alto, a fim de que a virtude seja ajudada, os caminhos do céu alargados, e o império da terra sirva ao império do céu. Esta é a tradução de Bossuet. Mas trata-se apenas de velhos aforismos, de velhas ideias divinas. O mais importante é que o mundo mudou e, afinal, é preciso seguir a corrente. Capítulo 17. Segundo a objeção, devemos seguir a corrente. Seguir a corrente é o resumo das invenções famigeradas e do grande orgulho do liberalismo católico. Mas de que serve seguir a corrente? Nascemos, somos batizados e consagrados para ir contra a corrente. A corrente de ignorância e da deslealdade da criatura, de mentira e de pecado, de lodo que leva à perdição, devemos ir contra ela para represá-la. Eis o nosso único dever. Nossa história é a narrativa do triunfo de Deus com as armas da verdade, isenta de qualquer política humana, entre os príncipes e o mundo. Os pagãos eram liberais. Eles quiseram, e muito, um arranjo com a igreja. Só pediam que se aviltasse um pouco o Cristo e o fizessem descer à posição de divindade particular. Assim seria livre o culto. Jesus teria templos como Orfeu e Esculápio. Os mesmos pagãos que reconheciam a superioridade de sua filosofia o adorariam. Enquanto negociavam essa acomodação e para ajudar a transação, o poder público, os letrados, os judeus, os astrólogos e os apóstatas perseguiam os cristãos. Chegava-se ao ponto de, nas províncias, a perseguição levar de arrasto a igreja inteira. Lá estava o bispo, o clero, os fiéis, as crianças, os neófitos diante do procônsul. Frequentemente o procônsul os exortava a que lhe dessem condições para perdoá-los. Bastava fazer um sinal. Esses cristãos não deliberavam nem diziam entre si: que acontecerá com a igreja e quem servirá a Deus se nós morrermos? Eles confessavam ao Deus único e morriam. Foi desse modo que fizeram cair o ferro das mãos do carrasco, que tiraram a espada das mãos do imperador, que arrancaram o gênero humano do abismo. Mas o que eles afirmaram quando perseguidos, não negaram quando vencedores. Eles confirmaram e estabeleceram a realeza do Cristo. A cruz do Lábaro dominou a coroa imperial. O caído, o grande artesão de heresia, se chama Satã, adversários. O adversário do justo, do verdadeiro, do bem. Ele propõe o que não se pode aceitar. Como outrora ele propunha a absorção com o mesmo objetivo, por meios análogos, pelos mesmos órgãos inimigos e enganadores, quer seduzindo, quer ameaçando, agora propõe a separação. Aos primeiros cristãos dizia: abdiquem da liberdade e façam parte do império. Atualmente ele nos diz: saiam do império e ingressem na liberdade. Outrora, unam-se atualmente, separem-se. Outrora, a união que aviltaria a igreja, atualmente a separação que aviltaria a sociedade. Nem aquela união nos convinha, pois seria absorção.
sem a separação nos convirá, pois seria repúdio. A Igreja não repudia a sociedade humana nem quer ser repudiada por ela. A Igreja não rebaixará sua dignidade nem abdicará de seus direitos. Quer dizer, basicamente, de sua liberdade real. Interessa ao adversário, não à Igreja e à sociedade cristã, remover a cruz da coroa e a coroa da cruz. Capítulo 18. A força e o direito pela verdade. Os cristãos tomaram as armas e os templos da sociedade pagã para transformá-los e não para destruí-los. Do templo expulsaram o ídolo, a força impuseram o direito. Não lhes ocorreu nem de longe o pensamento louco de extinguir a força. A força se deixa mover, disciplinar, santificar. Quem se há de vangloriar de extingui-la? E por que extingui-la? Ela é algo de muito bom, é um dom de Deus, um atributo de Deus. Ego sum fortissimus Deus Patris tui. Eu sou o Deus fortíssimo do teu Pai. Como o direito em si é uma força, a força em si pode ser um direito. O gênero humano e a Igreja reconhecem um direito de guerra. Do ferro que tirava da força dos bárbaros, o cristianismo forjou couraças para os fracos, espadas nobres com que armou o direito. A força nas mãos da Igreja é a força do direito, e não queremos que o direito fique sem força. Eis o Estado regular. A força no lugar e no ofício que são os seus. No mundo atual, a força não está sempre em seu lugar, ou seja, à disposição da Igreja, já que, longe de servir ao direito, abusa dele. Nem por isso devemos concordar com os iluminados que decretam, uns o aniquilamento da força, outros que o direito supremo nunca mais terá força na mão, porque temem limitar a liberdade que quer destruir a verdade. Seria preciso, ao contrário, dar com alegria todo o nosso sangue para recolocar a força em seu legítimo lugar, para associá-la unicamente ao serviço do direito. A força deve proteger, fortalecer e envigar o maior, o mais ilustre, o mais necessário direito do homem, o de conhecer e servir a Deus. Ela deve dar à Igreja condições para distribuir esse direito a todos os homens da terra. Não abandonemos essa verdade que o catolicismo liberal joga e afoga na corrente, junto com tantos outros. Capítulo 19. A indigna sugestão. A sugestão de seguir a corrente é indigna, revolta a simples honra humana. É um sinal destes tempos que ela consiga tentar homens assinalados com o santo crisma. Imaginemos que depois do trono, um rei, a única e última esperança da pátria derrotada, declara de súbito que acha justa a deposição e que só aspira a gozar dos bens particulares, segundo o direito comum, sob a proteção dos depredadores do seu povo. Vejam o imenso aviltamento desse infeliz. Todavia, tal objeção não seria nada se comparada ao que nos é proposto. Esse rei imaginário cometeria uma ignomínia gratuita. Não iam querer acreditar nele. Aqueles mesmos a quem ele ofereceria seus direitos e sua honra lhe diriam: "Como assim? Você é o rei." Nós faríamos pior e por isso acreditariam ainda menos. Acrescento que teriam muita razão em não acreditar em nós. Como outrora entre os juramentados da Constituição Civil do clero, assim entre nós haveria os arrependidos e os retratados. Ora, os católicos que permanecessem ou simplesmente voltassem a ser católicos causariam uma dúvida quanto à sinceridade dos que quisessem se conservar liberais. Qual partido tomariam estes? O dos ortodoxos que os anematizaram ou o dos incrédulos que lhes exigiram garantias? Eis aí uma casualidade inevitável com que deveriam se preocupar. Se os católicos liberais retornam ao grupo fiel e se submetem aos ensinamentos da Igreja, que afirmam seus direitos neste mundo, então nada fizeram. Mas se dão as garantias que o campo adversário exige, separam-se, aprovam que a liberdade impõe o silêncio aos dissidentes, andam de mãos dadas com a perseguição, com o mesmo ato passam a ser apóstatas da Igreja e apóstatas da liberdade. Podem estar certos de que não escaparão a uma ou outra destas condições, ou liberais penitentes, ou católicos impenitentes. Capítulo 20. O pequeno número. Mas eu levanto a hipótese. Vamos admitir que todos seguimos a corrente.
Eu digo todos, exceto o Papa, pois a hipótese não pode chegar até aí. Qual seria o resultado? Haveria uma força a menos na Terra. Que força seria essa? Ah, de certo não seria a força bruta nem a força dos bárbaros. Essa força a menos sobre a Terra seria aquela com a qual Deus quis, até aqui, vencer o mundo, e o mundo continua vencido. Deus triunfa com poucos fiéis. A esses poucos, púcilos grex. Se diz como no começo, não tenhais medo. Esses poucos são chamados de o sal da terra. Se o sal perder sua força, com que a terra será salgada? Ó sabedoria profética da palavra divina, o grão da areia é a sentinela de Deus à borda do oceano. Ele diz às águas, non amplius. O grão de sal é o vigor das montanhas e a fecundidade das vastas pradarias. Nós nos dirigimos ao crucificado de Jerusalém, ao crucificado de Roma, a sua verdade abandonada e traída. Dizemos-lhe, acredito em ti, adoro-te e quero ser calcado aos pés e tornar-me desprezado como a ti. Quero morrer contigo. Digamos isto, e o mundo será vencido. Não há outra forma de vencê-lo nem de tirar-lhe as armas para transfigurá-las e santificá-las, servindo-nos delas para extinguir toda a voz blasfema e aplanar todo obstáculo que haja entre os pequenos deste mundo e a eterna verdade. É preciso que todo homem saiba e pronuncie essa palavra, esse credo que sozinho pode livrar o mundo, esse adveniat, que roga a paz eterna. Capítulo 21. A verdade vos fará livres. A primeira vez que uma boca mortal pronunciou a palavra da grande liberdade, o primeiro ato da grande liberdade que se cumpriu perante o gênero humano, aconteceu quando dois pobres judeus, os apóstolos Pedro e João, proclamaram o dever de obedecer antes a Deus que aos homens e condenaram a espalhar o ensino que o erro e a perseguição, sob as máscaras da justiça e da prudência, queriam suprir. Quem segue esse exemplo está livre, livre dos falsos juízes, livre dos falsos sábios. Entra na cidadela inexpugnável, liberta-se dos terrores escuros, liberta os pensamentos do poder do império, da morte e protege contra a escravidão todos aqueles que consegue persuadir. Mas deve-se observar duas coisas. Em primeiro lugar, o ato da liberdade dos apóstolos ante os poderes da terra é, ao mesmo tempo, um grande tributo de submissão a Deus. Eles só se mostram fortes contra o mundo porque obedecem a Deus. Em um discurso proferido no Congresso de Malines, discurso eloquente muito célebre entre os católicos liberais, associaram a liberdade de consciência a esse primeiro e célebre non possumus. Diziam que tal liberdade foi criada e promulgada naquela ocasião. Bem ao contrário, segundo a absolvição justa de um publicista inglês, foi por esse non possumus que a consciência humana conheceu e aceitou o freio da lei imutável. São Pedro não evoca o princípio de uma liberdade liberal, antes proclamava o dever imperecível, irrevogável e imposto por Deus, que o obrigava a pregar a revelação. Ele não anunciava ao mundo a emancipação liberal da consciência, antes carregava a consciência do peso glorioso de dar testemunho da verdade. Emancipava-a dos homens e não de Deus. Ele poderia pedir aos pagãos da parte de Deus a libertar para os cristãos. Mas, de certo, não dava nem sonharia dar aos cristãos a licença de elevar o erro ao patamar da verdade, de modo que algum dia ambos se tratassem de igual para igual. E que a verdade considerasse o erro como soberano de direito divino, em um lugar, para que ela mesma fosse soberana ou tolerada noutro lugar. Que respostas saberia dar aos inumeráveis sofismas cheios de erro, a verdade assim humilhada e diminuída? Em segundo lugar, só a Igreja tem a missão de ensinar essa verdade de libertação, a verdade única, através de uma persuasão que só atinge as almas cheias de Jesus Cristo. Onde não se conhece a Jesus Cristo, o homem obedece ao homem, ele obedece absolutamente. Onde se extingue o conhecimento de Jesus Cristo, rebaixa-se a verdade, eclipsa a liberdade. A antiga tirania retorna e reocupa suas fronteiras ancestrais. Quando a Igreja não puder ensinar Jesus Cristo integralmente, quando os povos deixarem de compreender que é preciso obedecer a Deus mais que aos homens, quando já não houver vozes
que se levantem para confessar a verdade sem disfarces ou restrições, então a liberdade terá deixado a terra. Então a história humana estará perto do fim. Não obstante, enquanto houver um só homem com a fé perfeita, haverá alguém livre do jugo universal, alguém que terá o destino seu e do mundo nas próprias mãos. O mundo passará a existir apenas para a santificação desse último homem. Se este também apostasiasse, se dissesse ao anticristo, não que ele tem razão em perseguir a Deus, mas que apenas não está obrigado a usar sua força para que Deus reine, essa afirmação que o apóstata pronunciou seria a sentença dele e a do mundo. Se a terra parasse de confessar e adorar devidamente a verdade divina, Deus apagaria seu sol. Privada do contrapeso de obediência e da oração, a blasfêmia já não subiria mais ao céu, mas logo pereceria. Por si mesmo cairia na garganta do abismo. Capítulo 22. O último padre diante do anticristo. Mas a derradeira palavra da igreja militante não será uma palavra de apostasia. Imagino o último cristão ante o supremo anticristo, no fim daqueles dias terríveis, quando a insolência do homem se regozijará estupidamente ao ver as estrelas caírem do céu. Arrastá-lo-ão acorrentado em meio às vaias da escória de Caim e Judas, que ainda chamarão de a espécie humana, e de fato será ela, a espécie humana no apogeu da ciência decaída ao último grau da abjeção. Os anjos saúdam o astro que ainda não caiu. O anticristo contempla o único vivente que recusa adorar a mentira e afirmar que o mal é o bem. Ele ainda não tem esperança de seduzi-lo. Pergunta ao cristão como deseja ser tratado. Que resposta poremos na boca do cristão? Que poderia ele responder senão que o tratem como rei? Ele é o último fiel, é o último padre. Ele é o rei. Possui toda a herança de Abraão, toda a herança do Cristo. Em suas mãos acorrentadas segura as chaves que abrem as portas para a vida eterna. Ele pode batizar, perdoar, dar a Eucaristia. O outro só pode dar a morte. Ele é rei. Desafio o anticristo com todo o seu poder a não tratá-lo como rei, pois afinal a solitária é também seu império, o cadafalso é seu trono. Os católicos devem dar a mesma resposta a quem lhes fizer a mesma pergunta. O liberalismo moderno quer que os filhos da igreja consagrem o anticristo, que ele fale como o rei sarraceno falava a Luís de França. Se você quiser viver, faça-me cavaleiro. Respondeu-lhe o santo cativo. Faça-se cristão. Capítulo 23. Terceira objeção, a terceira saída. Neste mundo moderno, dois poderes vivem e lutam entre si, a revelação e a revolução. Esses dois poderes se negam reciprocamente. Eis aí a essência das coisas. A luta deu origem a três partidos. Primeiro, o partido da revelação ou o cristianismo. O Partido Católico é a sua cabeça, tão altiva e elevada que parece que não tem corpo. Todavia, esse corpo, na maioria das vezes quase invisível, existe e de fato é o mais poderoso que há sobre a terra, pois, independente do número de adeptos, é o único que possui verdadeiramente essa força incomparável sobre-humana chamada de fé. Segundo, o Partido Revolucionário, cuja vertente dita liberal é sua máscara indecisa, sua palavra mutável e hipócrita. O terceiro partido que pretende encerrar os dois outros e se acha forte o suficiente para conciliá-los. O terceiro partido se chama o ecletismo, mas na verdade ele é a confusão, ou seja, a impotência. Pelo fato mesmo do terceiro partido adotar a revolução, ele renega o cristianismo, que é o contrário absoluto e a negação formal dela. Pelo fato do Partido Católico ser a afirmação da verdade cristã, ele nega a revolução, que é a mentira anticristã. Nega o liberalismo e o ecletismo, que em muitos é apenas a hipocrisia dessa mentira, e em certas pessoas o resultado de seus encantos. Nega-os o Partido Católico, negá-lo como nossos pais negaram a idolatria, a heresia e o cisma. Nós, os negadores, deveríamos morrer, e bem sabemos que se morrermos em combate não seremos vencidos. Sob o estandarte do terceiro partido, em meio à confusão e à impotência, o liberalismo católico expõe suas combinações conciliatórias e fictícias, sempre mal recebidas, a miúde afastadas com zombaria.
Os cristãos que têm uma concepção dogmática e uma prática histórica da liberdade não querem seu sistema complicado e, sob vários aspectos, suspeito. Os evolucionários, os liberais e os ecléticos que pretendem um cristianismo próprio remetem-no de volta à sua igreja, de cujo jugo ainda não se livrou. Eles recordam ao liberalismo católico que a sua igreja não o aprova, que ela o alerta a tomar cuidado. Eles lhes mostram que essa igreja não é a deles, visto que na sua igreja os cristãos só podem entrar pela porta da apostasia.